Muito bem, eu quero ler um texto da palavra de Deus e eu quero falar sobre algo que ainda continua acontecendo na terra, né? Por isso eu quero até falar sobre que a serpente ainda fala. Por quê, pastora? Eu vou ler aqui para você. Em Gênesis, capítulo 2, verso 9, a parte B diz assim que no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 3, verso 22, diz assim que o Senhor, ele fala assim: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Aí, Apocalipse 2,7 diz assim, que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Por que eu disse aqui que o tema vai ser que a serpente ainda fala? Porque quando Deus ele cria o homem, né? Ele cria um homem com o propósito de viver com ele na eternidade. Só que a Bíblia fala dessas duas árvores que estão no paraíso. E Deus ele traz um alerta para Adão e Eva. Vou fazer uma breve introdução para chegar onde eu quero falar. Dizendo que eles poderiam desfrutar do que eles queriam, mas que não comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Aí quem é que entra em cena? Entra em cena a serpente. Ali estava, dentro daquela serpente, uma entidade, um demônio. Só que esse demônio ele entra em cena e o propósito desse demônio é distorcer o projeto de Deus. Então ele vai lá, você já conhece o texto, consegue convencer a Eva a quebrar essa aliança com Deus. E ela vai lá e come do fruto. Os olhos dela se abrem, o pecado entra. Como se não bastasse, ela acaba convencendo o seu próprio marido para comer também do fruto. E o pecado também entra através da vida do homem. Depois você vai ver uma cena que se repete nos dias de hoje, que é o quê? O pecador tentando se esconder dos seus pecados. Mas o texto vai dizer que, como de costume, o Senhor está passeando no jardim e ele chama pela sua criatura. Ele fala: Adão, onde você está? E Adão estava escondido. Quando Adão ele é encontrado por Deus, ele aparece. Ele também fala algo que é muito parecido com os dias de hoje. Ele tenta culpar o outro pelo seu pecado, apontar o outro pelo seu pecado. E nós sabemos muito bem, existe um ditado que diz assim: quando um não quer, dois não faz. Não é verdade? Porque o pecado, ele começa bem antes da sua prática. Antes que aconteça, que consuma, o inimigo já começa a trabalhar antes. Qual que é a ação da serpente? Usada ali pelo diabo, né? Ela começa falando coisas na mente de Eva. E as coisas que ela tem trazido para Eva eram palavras como: por que será que Deus não quer que você conheça o bem e o mal? Será que Ele não quer que você seja como Ele? Você percebe que a estratégia da serpente é colocar uma certa curiosidade no coração dela. Um ponto de interrogação. E por que eu falo que a serpente... Por que eu disse que a serpente ainda continua falando? Porque a mesma estratégia que foi usada lá no paraíso continua sendo usada hoje. As mesmas estratégias. O inimigo continua falando no ouvido das pessoas. Continua tentando iludir ainda as pessoas. E toda essa fala, toda essa ilusão sempre é levado a uma quebra de aliança.
Há uma quebra de princípios. Porque ele sabe que quando há uma quebra de aliança, há uma quebra de princípio, a maldição ela te visita. A maldição ela te visita. Enquanto você tem aliança com o Senhor, enquanto você está firmada com Deus, meu irmão, o diabo ele vai cirandar, vai rugir como leão, vai querer te atacar, mas não vai conseguir, porque a sua aliança com Deus forma em você uma proteção inabalável. Inabalável. Porém, a partir do momento que você quebra essa aliança com o Senhor, você introduz, você permite isso chegar no seu coração e você quebra essa aliança com o Senhor, aí se torna uma oportunidade, um portal que o inimigo ele vai entrar e vai estabelecer a maldição sobre a sua vida. E você sabia que o diabo ele é muito covarde, né? Olha para o cenário de Adão. Quando o Senhor passeia e vai conversar com a sua criatura, quando o Senhor conversa com Adão e pergunta, onde tu estás? Por que você está escondido, em outras palavras? O que aconteceu, Adão? Aonde que estava a serpente nesse momento? Escondida. Observando de longe a desgraça que ela fez. Eu quero dizer para você aí do outro lado, que esse espírito de engano, essa fala cheia de feitiço, ela tem um propósito de cegar a tua visão e trazer você para uma vergonha. E quando te colocar nesse lugar de vergonha, de destruição, ela vai sair de cena e vai ficar só te observando, rindo da tua cara, celebrando com a sua desgraça, porque o que ela conseguiu, o que ela queria, ela conseguiu. Quer trazer vergonha para você. Agora percebe que você vê um Adão perdido, totalmente perdido, porque é assim que fica o homem quando ele quebra uma aliança com Deus. Ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe que direção tomar. Quando o homem fere os princípios de Deus, quando o homem fere as leis de Deus, ele fica justamente desse jeito. Ele se esconde e não admite os seus erros. Ele prefere colocar a culpa no outro. Foi a mulher que o Senhor colocou na minha vida. Você percebe que ele tenta terceirizar? Ele tenta. Mas quem é o macho da relação? Quem é o homem? Quem é que é a figura de proteção? Quem é que deveria de proteger, de intermediar e de falar assim, não, Deus falou isso, nós não podemos fazer aquilo. Então você vê o que é um sentimento de covardia no coração dele, porque tudo isso está vinculado à quebra de aliança e ao pecado. Ao pecado. Porque o diabo, quando ele faz com que o homem quebre uma aliança com Deus, o homem fica totalmente voltado para a sua natureza humana. Natureza humana. E você pode perceber, é mais fácil eu culpar o outro do que assumir os meus erros. Esse cenário de Adão, esse diálogo de Adão, de Deus com Adão, é muito parecido com os dias de hoje. Agora, por que Jesus ele vem depois? Para cumprir uma fala que Deus disse a Eva, a serpente, dizendo, olha, nascerá um do ventre dessa mulher, que vai pisar na sua cabeça.
Porque pela porta que entrou o pecado, é a porta que precisa ser fechada. É a porta que precisa ser reparada. É por isso que nasce um homem sem pecado, não foi concebido através do pecado, nasce através de uma mulher virgem. Tem todo um critério que quando você lê, você fala, meu Deus, que loucura é essa? Mas quando você olha para o mundo espiritual, e quando você olha para esse contexto, você entende que não poderia ter uma brecha, porque a maldição teria que ser rompida, quebrada, destruída. E foi. Jesus morre na cruz do Calvário para nos dar autonomia de nos posicionarmos diante desse espírito maligno de feitiço. Feitiço. Todas as vezes que algo ou alguém vir até você de forma física ou espiritual e começar a introduzir em você alguma coisa que te faça quebrar a sua aliança com Deus, levanta a sua antena espiritual, porque é a serpente que induziu Adão e Eva a quebrar uma aliança com Deus, agora está te visitando. Ela está te visitando porque ela quer que você quebre a sua aliança com Deus. Qual que é o perfil desse espírito persuasivo? Extremamente persuasivo. Persuasivo. Repare que a serpente, ela usa uma fala de Deus, distorce a fala de Deus para impetrar no coração de Eva. Há muitas pessoas que usam a Bíblia para induzir a você quebrar uma aliança com Deus. Há muitas pessoas que usam artefatos. Há muitas figuras cristã, evangélica, de autoridade, dominada por esse espírito, que levam as pessoas a quebras de aliança, a quedas espirituais, a adultérios, a tantas outras coisas. Por quê, pastora? Porque a serpente ainda continua falando. É por isso que quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia vai dizer que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. E quando você olha para o texto de Gálatas, você consegue entender o porquê que Deus está dizendo isso. Porque a natureza pecaminosa é persuasiva, é mentirosa, é agressiva, violenta, prostituída. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, ele é levado pelo Espírito de Deus, quando ele se permite a buscar em Deus o discernimento de espírito, a passividade, o equilíbrio, o amor. Você percebe que é totalmente o oposto do que é a natureza humana pecaminosa. Então eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão. A serpente está falando aqui no teu ouvido que Deus te abandonou. Ele não está ouvindo a sua oração. A luta que você está vivendo não terá vitória, porque você está sentindo uma guerra espiritual. E eu vou te explicar o porquê que você está sentindo a guerra espiritual. Parece que a tua oração, ela não sobe. Ela não sobe. A questão não é que ela não sobe. A questão é que
esse vale que você está passando, essa prova que você está passando, essa luta, há uma guerra tão grande no mundo espiritual, tão grande, para te desanimar, para entristecer, para fazer você baixar a sua cabeça. Por quê? A serpente conseguindo fazer isso com você, ela consegue introduzir no seu coração a quebra da aliança. A quebra da aliança. Eu disse isso no Paraguai e eu vou dizer isso aqui agora. Quando você disse sim para a obra de Deus, quando você disse sim para ser um cooperador, um diácono, uma diaconisa, um missionário, um pastor, a aliança você fez com Deus, não foi com homens. Então quando você diz assim, não quero mais servir na igreja, você está quebrando uma aliança com Deus. E se essa aliança estiver quebrada, infelizmente, a serpente vai te visitar. Vai. Te visita. E ela vai trazer aquilo que ela carrega. Destruição. Destruição. Nós temos que ser maduro o suficiente para entender que a aliança espiritual não é feita com homens, é feito com o Senhor. É com Deus que é feito. Então, repito, quando eu digo eu não vou mais pastorear, eu não vou mais cuidar de igreja, eu não vou mais ser diácono, presbítero, eu não quero mais isso para minha vida, eu estou quebrando uma aliança com Deus. Mas quem ungiu foi o pastor. Mas quem me convidou foi o pastor. Mas quem me... Meu irmão, não se sabota. Não se sabota. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Se restaura. Se cura. Se cura. Busque em Deus a cura. Agora tem pessoas, irmãos, que o psicopata dele é tão alto. Tem muita gente assim dentro da igreja. Tem muitas pessoas assim dentro da igreja, irmãos. Ele sabe que ele precisa de ajuda. Ele sabe que sozinho não vai conseguir. Mas não se permite. Ele prefere se sabotar, andar em círculo, gemer, chorar, a ponto do espírito de loucura quase pegar a sua mente. Pegar o seu coração. Mas não se rende. Ele percebe que até a personalidade dele mudou. Ele está mais arrogante, ele está mais agressivo, ele está mais sem paciência, ele já não quer mais ver ninguém, ele está revoltado com todo mundo, já não confia mais em ninguém, prefere ficar dentro de uma caixinha escondido, prefere ficar isolado dentro da casa do que buscar ajuda. Do que reconhecer. Senhor, eu estou me destruindo. Porque é você que está se destruindo, não é ninguém. É você que está se destruindo. Não, pastora, mas olha só, a serpente está falando, mas quem deixou ela falar? Quem deu palco para ela? Quem abriu o coração para ela? Quem foi? Uma coisa é uma pessoa falar aqui no meu ouvido. Outra coisa é eu me entregar para aquelas falas. É igual a história do fofoqueiro. Se tem uma raça que o diabo, ele governa, é os fofoqueiros, irmão. Meu Deus do céu. Coitado do pastor que tem uma língua de fogo dentro da igreja. É terrível. Quando a Bíblia diz que um fofoqueiro, irmão, uma pessoa que não domina a sua língua, ele incendeia uma cidade toda, isso é terrível. O linguarudo, irmão, um fofoqueiro, ele tem um altar de Satanás dentro da sua alma. É algo terrível.
É igual a analogia do fofoqueiro. Uma coisa é o fofoqueiro vir até você e te contar uma fofoca. Outra coisa é você deixar descer no seu coração e reproduzir ela. Agora, se você é temente a Deus, você vai ouvir esse fofoqueiro, vai repreendê-lo em nome de Jesus e vai podar ele da sua vida. Corta ele dos seus relacionamentos, corta! Não deixa vir na tua casa, é maldição para a sua vida. É a serpente que fala. Não abra a porta da tua casa. Não receba a ligação dele. Nem abra as mensagens do WhatsApp. É maldição. Maldição. Maldição, irmão. A serpente ainda fala nos nossos ouvidos. A serpente ainda ela nos procura, nos persegue. E é justamente nos momentos que nós estamos vivendo os nossos particulares com o Senhor, a nossa vida com Deus. Ela não vai vir na vida daquele que já está destruído. Ela não vai visitar o casamento que já está destruído, meu irmão. Ela não vai visitar a amizade que está destruída, já está destruída. A empresa que já está destruída. Ela vai cercar. A empresa que está dando fruto. Ela vai cercar a amizade que está dando fruto. O relacionamento que está dando fruto. Ela vai cercar a igreja que está crescendo. Ela vai cercar o departamento que está crescendo. Por quê? Porque ela quer encontrar um coração. Ela só quer um coração para repousar. Ela só quer um coraçãozinho para ouvir a voz dela. Porque ela quer entrar. O diabo entrou em quem? Na serpente. E hoje ele faz o quê, meu irmão? Ele entra no coração que não está aliançado ao coração de Deus. Ele entra no coração que quebrou a sua aliança com Deus. Você está entendendo? Aí talvez alguém está nos dizendo, está nos ouvindo aí do outro lado e está dizendo assim, pastora, faz todo sentido o que você está dizendo. Eu tenho sentido esse ataque, pastora. Tenho me esforçado para manter a minha aliança com Deus, mas não é fácil. Permaneça. Permaneça. Um conselho que eu te dou é: aonde a serpente está visitando para te cercar? Você está com aliança com Deus, né? Mas olha ao seu redor. Quem que ela está atacando? Aonde ela está entrando? Para te atacar. Hã? Aonde? Agora você vai usar uma arma espiritual. A oração. Senhor, traga à luz as coisas ocultas. As coisas escondidas. E aquilo que eu tiver que fazer, me dê sabedoria e discernimento de espírito para eu fazer. Agora, aquilo que é para o Senhor fazer, eu te dou autonomia no mundo espiritual. Desça. O raio itsemanto e a rácia. Você vai dizer: desça. Desça com os seus anjos, espada desembainhada, e corta essa serpente no mundo espiritual. Corta. Corta. Agora, você que quebrou uma aliança com Deus. E você não tem mais forças. Você quebrou uma aliança com Deus. Você pediu perdão ao Senhor. Você confessou o seu pecado. Porque o segredo da restauração está no confessar.
Não faça como Adão. A mulher que o Senhor me deu, ó. A mulher que o Senhor me deu, Senhor. Ela é assim, ela é assada. Ela tem bloqueio sexual. O homem que o Senhor me deu não me dá elogios. Não olha para mim. Para de terceirizar. Se há brechas nesse casamento e a serpente está entrando ali, senta com o seu marido. Senta com a sua esposa. Ela tem bloqueio sexual? Senta, conversa, busquem ajuda. Se ela não quiser buscar ajuda, você coloca debaixo do seu joelho. Porque existe mulheres tinhosas, irmãos. Assim como existe homens tinhosos, como diz aqui, tem mulheres assim também. Tem mulheres. Existe bloqueio, existe barreiras, tem que sentar, tem que tampar essas brechas aí. Porque o diabo, a serpente, ela quer uma oportunidade. E ela se alimenta da onde? Das feridas. Ela se alimenta do quê? Das situações não resolvidas. Dos problemas não resolvidos. Dos perdão que nós não liberamos. Dos perdão que nós não pedimos. Ela se alimenta disso. Nós temos que entender o quê? Que todo aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário nos dá essa autonomia, com a ajuda de Deus, de vencer essa serpente. Ela não tem domínio sobre você. Quem tem domínio sobre a sua vida é o Senhor dos Exércitos. Então, a partir de hoje, analisa aqui essa palavra que eu te disse. Volta depois e ouça de novo. Nós vamos subir ela lá no YouTube também. Analisa, olha para o seu coração. Olha para o seu coração. Destrona esse demônio aí dentro. Fecha a porta disso. Volta a ter uma vida de oração. Para de terceirizar os outros pelo que você passa. Para. Olha para o seu coração, olha para a sua vida espiritual. Se a serpente está te rondando, corre para os pés do Senhor. Peça socorro ao Senhor. Peça ajuda, mas não quebra a sua aliança com Deus. Não quebra a sua aliança com Deus. Eu quero orar pelo seu coração. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esse homem e por essa mulher. Pela mente desse homem e dessa mulher, que hoje foi ministrado por esta palavra. Todo espírito maligno que tem introduzido palavras como feitiço, que seja quebrado agora em nome de Jesus. Quebrado. Ei, você aí, homem, de pele moreno, a serpente está te rondando e você sabe disso. Está se alimentando das suas feridas e você sabe disso. Só que essa mesma serpente, ela quer um dos seus e você sabe disso. E é uma guerra na mente e no coração. E eu vejo essa serpente muito próxima de você, novamente. Só que dessa vez é para exposição. Dessa vez é para destruição. Dessa vez é para acabar com a sua base, que é a sua família. Assim como ele fez com a vida dos seus pais. Ele quer fazer com a sua. Busque ajuda. Sozinho você não vai conseguir vencer isso. Senhor, eu oro agora por esse coração que está me ouvindo.
Visita a mente, o coração deste homem e desta mulher. Coloca por terra, Senhor, toda ação, toda investida, todas as setas por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra continue ruminando no coração deste homem e desta mulher. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo pelo Facebook, Senhor, visita agora, visita os pedidos de oração, visita cada pedido de oração nessa manhã, visita esse homem, essa mulher que colocou aí um copo com água aí, no receptor do seu rádio, coloca por terra todas as ações do diabo, coloca por terra as falas satânicas, diabólicas, que todo espírito maligno que tem aprisionado essa família caia por terra agora em nome de Jesus. Que no profético, quando essa pessoa tomar esta água, que a unção de cura venha transbordar sobre esta vida e o teu nome venha a ser glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e amanhã estaremos novamente aqui com o programa Sementes da Fé, às 11 horas da manhã, e eu espero você. Um beijo. Tchau, tchau.